Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre os componentes variáveis e os elementos semicondutores. Vocês viram lá na primeira aula com o Pedro um pouquinho sobre os elementos passivos, como no caso o resistor, o indutor e o capacitor, e uma breve explicação teórica do funcionamento de cada um deles no circuito e as suas representações teóricas. Bom, hoje eu vou estar explicando para vocês um pouquinho então desses elementos variáveis. Vou estar mostrando algumas das aplicações em que são utilizados esses elementos e também uma breve explicação teórica de cada um deles. Bom, vamos lá. O primeiro que nós temos aqui é o LDR. O que se trata um LDR? Ele seria uma resistência que varia conforme a luminosidade do ambiente. Por exemplo, vamos supor que você está num ambiente muito iluminado. A resistência do LDR tende a ser muito baixa. Quando você está em um ambiente escuro, consequentemente, essa resistência será muito alta, terá um valor muito alto. E como funciona isso? Quando a luz incide sobre a superfície do LDR, como vocês podem ver aqui na imagem, essa resistência ela vai variar conforme essa luz incidente. Então, nesse caso, como foi explicado anteriormente, em um ambiente escuro, essa resistência tende a ser muito alta. E uma das aplicações desse LDR seria, por exemplo, em iluminação pública ou até mesmo em prédios onde possuem sensores de luminosidade. Quando o ambiente está muito escuro, o LDR vai atingir uma certa resistência e, em conjunto com o circuito eletrônico, essa resistência do LDR é utilizada para estar acionando a iluminação do ambiente. Então, é um componente muito utilizado e também será utilizado no nosso projeto de carrinho que vocês verão mais adiante. Bom, o próximo componente se trata do termistor. O termistor também atua como uma resistência variável, mas diferentemente do LDR, a sua variação se dá conforme a mudança de temperatura. Por exemplo, você está em um ambiente com a temperatura de 30 graus Celsius e, por alguns instantes, essa temperatura passa para 35 graus Celsius. Somente um exemplo. Quando ocorre essa mudança de temperatura, essa variação na temperatura, a resistência do seu termistor ela irá variar, seja aumentando ou diminuindo. Mas por que aumentando ou diminuindo? Porque isso irá depender de qual componente você está utilizando. Se for um termistor PTC, com o aumento da temperatura, haverá um aumento na resistência. Mas, se estiver utilizando um termistor NTC, com a diminuição da temperatura, haverá um aumento da resistência ou, caso ocorra um aumento na temperatura, haverá uma diminuição da resistência. Ou seja, ele seria o inverso do PTC. O PTC, quando a temperatura aumenta, a resistência aumenta. O NTC, quando a temperatura aumenta, a resistência diminui. Certo? Bom, e qual seria uma das aplicações do termistor? Por exemplo, em motores elétricos e fontes de alimentação, eles são utilizados como sensores para evitar o superaquecimento do componente. Por exemplo, no motor que possui uma temperatura limite de operação, vamos supor que um motor elétrico ele funcione com a temperatura máxima de 105 graus. Caso o termistor perceba ali através da resistência que equivale a 105 graus Celsius, ele limita a corrente do seu circuito ou até mesmo desliga a fonte para que não ocorra um superaquecimento e um desgaste prematuro daquele componente. Então, é um componente muito utilizado para a proteção de circuitos elétricos. Como vocês podem ver aqui no gráfico, nós temos um claro exemplo aqui de um termistor NTC e PTC, no qual aqui nós temos uma referência aqui de menos 40 graus Celsius, e vocês podem observar que no NTC temos aproximadamente 1000 ohms de resistência para menos 40 graus Celsius, correto? À medida que essa temperatura aumenta, a resistência diminui, representando assim o termistor NTC. Para o PTC é o inverso. À medida que a temperatura aumenta, essa resistência tende a aumentar. Mas vocês podem observar que o comportamento do termistor ele não é linear. Ele não possui um comportamento
pré-definido. Então, vocês sempre têm que analisar o datasheet, que é uma folha de dados de cada componente que você, obviamente, irá comprar para compor o seu circuito. Vocês têm que analisar lá qual gráfico que o fabricante irá fornecer para vocês. E através daquele gráfico, você irá colocar o seu termistor para operar conforme as suas necessidades. Então é sempre importante verificar o datasheet do fabricante daquele componente para estar conferindo certamente esses valores dos gráficos. Aqui, como é só um exemplo, é para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento desse componente, certo? Temos agora o varistor, pessoal. Bom, como funciona o varistor? Ele é um componente também muito utilizado na proteção de circuitos, que ele basicamente irá limitar a tensão máxima do seu circuito. Por exemplo, vamos supor que você compre um varistor de 300 volts, conforme temos aqui na imagem. Se você aplicar até 300 volts, esse varistor vai se comportar como uma resistência muito alta, não permitindo a passagem de corrente. Mas a partir dos 300 volts para cima, ele irá diminuir bruscamente a sua resistência e vai se comportar como um curto-circuito. Bom, e como utilizamos o varistor na proteção de circuitos? Nós sempre colocamos o varistor em paralelo com o circuito eletrônico que desejamos proteger. Aqui temos um exemplo claro de como é essa aplicação. Temos aqui os terminais da fonte de entrada, temos aqui o varistor em paralelo com o circuito eletrônico que vamos proteger. Bom, e como vai funcionar esse varistor? Temos aqui o gráfico representando a curva do seu funcionamento, que é desta forma. Para até 200 volts, vocês podem perceber que esse varistor ele não irá conduzir corrente elétrica. Mas a partir dos 200 volts para cima, vocês podem ver que a corrente ela sobe bruscamente. Isso porque esse varistor desse gráfico é de 200 volts. Então, se a sua tensão aumentar acima desses 200 volts, ele irá se comportar como um curto-circuito. Vamos supor que esse circuito não pode ser injetado mais do que 200 volts. Então, esse varistor, a partir do momento que passar esses 200 volts, ele vai se comportar como esse curto-circuito e vai permitir a passagem de corrente aqui, não sendo enviada aqui para o nosso circuito, protegendo ele de possíveis surtos de tensão na rede. Certo, pessoal? Vocês podem ver aqui no gráfico também que temos a linha fixa de um resistor. Isso aqui é somente uma exemplificação de como seria a curva de um resistor, certo? Ele é um componente linear que é diretamente proporcional ao aumento da tensão. Se você aumenta a tensão, a corrente vai aumentar de forma proporcional. Mas como vocês podem ver, o varistor não trabalha dessa forma. Bom, pessoal, deixo agora a seguinte pergunta para vocês refletirem nos próximos segundos. Qual é o componente que mudou toda a forma de como construímos novos circuitos eletrônicos? Vocês fazem alguma ideia? Pensem um pouquinho e veremos logo adiante qual é esse componente que mudou toda essa nova forma de construirmos novos circuitos eletrônicos. Quem pensou no transistor acabou acertando essa questão. Bom, ele é um elemento semicondutor que é muito utilizado no nosso dia a dia com diversas aplicações. Para vocês terem uma ideia, durante o nosso curso de engenharia, nós temos uma disciplina que é focada justamente para o estudo desse componente. Nós não iremos aprofundar muito na explicação sobre o transistor, vocês verão mais adiante um pouquinho mais sobre esse componente. Primeiro, vamos introduzir como ele é feito e qual o seu funcionamento num circuito, certo? Então, para entendermos a construção de um transistor, precisamos entender como é feito um diodo. O diodo é um componente semicondutor que é um elemento de dois terminais. Em um terminal, chamamos ele de anodo e o outro de catodo. E você deve pensar da seguinte maneira: o diodo é um componente que sempre irá conduzir corrente elétrica do anodo para o catodo. Ele possui um funcionamento específico que eu estarei explicando para vocês nos slides seguintes através de um gráfico para uma melhor exemplificação do funcionamento dele. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos a representação teórica desse diodo, e aqui temos a representação do anodo e do catodo, e temos aqui a representação prática desse componente. Essa parte preta
representa o nosso anodo e a parte acinzentada representa o cátodo. Então, sempre que vocês virem um componente na prática, essa parte de trás preta representa o anodo e essa parte cinza representa o cátodo, ou seja, os dois terminais do componente. Analisando o gráfico do diodo, vocês podem ver que ele é separado em três regiões. Nós temos a região direta, representado pela cor verde. Nós temos também a região reversa, representado pela cor vermelha, e a região de quebra, de breakdown, representado pela cor amarela. Vou estar explicando cada uma delas para vocês entenderem melhor o funcionamento do diodo. Na região direta, dizemos que o diodo está polarizado diretamente. E como o diodo fica polarizado diretamente? Para conseguirmos isso, precisamos conectar o terminal positivo da nossa fonte no anodo desse diodo e o terminal negativo no cátodo desse diodo. Dessa forma, ele estará polarizado diretamente. Mas vocês podem notar através do gráfico que ele só começará a conduzir corrente elétrica a partir de uma certa tensão VF. E o que seria essa tensão VF? Seria a barreira de potencial do material ao qual foi construído o diodo. Por exemplo, nós temos diodos de silício, de germânio e de diversos materiais que existem na natureza. Para um diodo especificamente de silício, a barreira de potencial dele é de 0,7 volts aproximadamente. E o que isso quer dizer? Para que o diodo conduza corrente elétrica, será necessário aplicarmos uma tensão na fonte maior do que 0,7 volts. Ou seja, se aplicarmos uma tensão menor que 0,7 volts, o diodo não permitirá a passagem de corrente. Dessa forma, se aplicarmos 0,71 volts, o diodo permitirá a passagem de corrente e não apresentará mais nenhuma resistência no nosso circuito. Ele irá permitir a passagem de corrente sem apresentar mais quedas de tensões no circuito. Na região reversa, dizemos que o diodo está polarizado reversamente. Para obtermos isso, basta invertermos os terminais do diodo com a fonte de tensão. Dessa forma, o diodo não irá permitir a passagem de corrente naquele circuito. No entanto, se vocês observarem o gráfico, podem notar que existe uma pequena passagem de corrente. Nós chamamos essa corrente de fuga. Ela é uma corrente muito pequena e geralmente não afeta o circuito elétrico no qual aquele diodo está presente. Vocês não precisam se preocupar com ela nesse momento. Basta pensar que o diodo não irá permitir nenhuma passagem de corrente nessa região reversa. No entanto, ao utilizarmos o diodo na região reversa, devemos nos atentar à máxima tensão ao qual ele será submetido. Por quê? Caso seja aplicada uma tensão muito alta na região reversa do diodo, ele poderá queimar, entrando nessa região de quebra ou breakdown. Bom, essa tensão máxima nós chamamos de tensão de ruptura. Caso o seu diodo exceda essa tensão de ruptura, ele irá queimar e irá permitir a passagem de corrente elétrica sem nenhuma resistência, algo que não é desejado no circuito, caso ele esteja sendo utilizado na região reversa. Então, deve-se sempre atentar à máxima tensão que será aplicada sobre o diodo. Uma das aplicações do diodo se trata da ponte retificadora. É muito utilizada para transformarmos um sinal alternado, uma tensão alternada, em uma tensão contínua. E como é feito esse procedimento? Com o auxílio dessa ponte retificadora, ao injetarmos uma tensão alternada, essa ponte somente irá permitir a passagem dos semiciclos positivos dessa onda. Ou seja, quando entramos no semiciclo negativo, essa ponte irá bloquear a passagem de corrente e irá permitir somente quando estivermos no semiciclo positivo. Dessa forma, na saída da ponte retificadora, teremos uma forma de onda pulsante. Esse sinal ele já é contínuo. No entanto, precisaremos aplicar um estágio de filtragem para que tenhamos uma tensão mais contínua possível. Como vocês podem ver aqui, temos uma tensão praticamente contínua com o auxílio de um capacitor. Então, quanto mais capacitores aplicarmos, melhor será essa tensão contínua na saída. Veremos isso com mais detalhes durante as simulações desse circuito. Tudo bem? Bom, quero apresentar aqui para vocês uma curiosidade que talvez muitos de vocês não saibam, é que o LED também é um diodo. Se traduzirmos o nome para o português, veremos que será diodo emissor de luz. Como vocês podem ver,
Temos aqui a representação teórica do diodo, emissor de luz, o LED no caso, e que também é muito parecido com o diodo comum. Mas temos aqui a adição de duas setas apontando para fora, que seria ali uma representação de que aquele componente emite uma luz. E temos aqui embaixo uma representação prática do LED, certo? Mas aqui é somente uma curiosidade para que talvez muitos de vocês não saibam disso, e achei bem interessante mostrar para vocês. Bom, pessoal, chegamos ao nosso último componente, mas não menos importante, que se trata do transistor. Conforme eu havia explicado anteriormente, para vocês entenderem melhor a construção de um transistor, eu precisaria explicar o que era o diodo. Basicamente, a construção de um transistor é feita utilizando dois diodos, a junção de dois diodos. Dessa forma, teremos um componente de três terminais, no quais os terminais são o coletor, a base e o emissor, e o transistor pode ser de dois tipos. Pode ser tanto NPN quanto PNP. Eu não irei entrar em detalhes sobre cada um desses transistores, mas vocês podem ter em mente que o funcionamento deles é muito semelhante, podendo ser utilizado ali no mesmo circuito, fazendo-se pequenas alterações. Muito bem, o transistor ele pode ser utilizado como uma chave eletrônica. Por exemplo, você possui um circuito que deseja abrir ou fechar uma chave, como se fosse um interruptor. O transistor possui essa função, mas não é a mais utilizada atualmente. O transistor é muito utilizado para amplificação de corrente. Você tem ali um circuito eletrônico, no qual você tem uma baixa corrente no seu circuito e você deseja amplificar ela para alguma aplicação. O transistor é o componente ideal para realizar esse procedimento. Através dele, você transforma uma corrente muito pequena em uma corrente muito maior. Ele é muito utilizado, por exemplo, em amplificadores de áudio para exercer essa função. Vocês verão mais adiante, com os demais meninos, como será feita a utilização do transistor no circuito do carrinho seguidor de trilha. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula. Muito obrigado a todos pela presença. Eu espero que tenham entendido todo o conteúdo que foi passado hoje desses componentes. Caso tenha ficado alguma dúvida pertinente, deixe a sua pergunta aqui nos comentários ou entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, tanto o Facebook e o Instagram, e nos envie a sua dúvida para estarmos respondendo elas com a maior clareza possível. Espero que tenha sido de bastante proveito e fico aguardando vocês nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais, pessoal!